Olá, eu sou o Dr. William, professor associado e chefe da seção de cabeça e pescoço do Departamento de Pulmão e Cabeça e Pescoço do MD Anderson Cancer Center em Houston. Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre a imunoterapia em câncer de cabeça e pescoço. Então, a imunoterapia hoje em dia se tornou um tratamento padrão para os pacientes com câncer de cabeça e pescoço, doença metastática. Isso foi realmente uma revolução no tratamento desses pacientes, porque até então a gente considerava o câncer de cabeça e pescoço um tumor pouco imunogênico e a gente tinha muito poucos dados de literatura de que esse tumor poderia engajar o sistema imune e nós não tínhamos nenhum dado clínico de que aumentar a imunidade desses pacientes iria resultar em uma melhora da sobrevida global ou melhora de taxas de resposta. No entanto, isso mudou quando nós começamos a estudar o eixo PD1-PDL1 em pacientes com tumor de cabeça e pescoço, e ficou muito claro, já em estudos de laboratório, que um subgrupo de pacientes com tumor de cabeça e pescoço tem o que a gente chama de tumor inflamado, um tumor onde você tem uma infiltração de células inflamatórias, células que podem reconhecer neoantígenos, e a gente começou a entender que o mecanismo de evasão imune é um mecanismo importante para os tumores de cabeça e pescoço se proliferarem e progredirem. E talvez você melhorando a resposta imune, você poderia então ter uma melhora de atividade. Nesse sentido, foram feitos alguns estudos clínicos avaliando os anticorpos anti-PD1 para pacientes com tumor de cabeça e pescoço recorrente ou metastático. O primeiro desses estudos, que foi o KEYNOTE-12, é o estudo para o qual a gente tem um follow-up mais longo de pacientes tratados com anti-PD1. Então, nesse estudo, haviam duas cortes que foram sequenciais. Então, a primeira corte foi uma corte tratada com pembrolizumab, que é um anticorpo anti-PD1, em doses altas, não é mais a dose que a gente utiliza na prática clínica diária. E na primeira corte, os pacientes eles eram incluídos somente se eles fossem PDL1 positivos. E a definição de positividade era por imunohistoquímica, utilizando o anticorpo 22C3, e o paciente deveria ter pelo menos 1% de marcação ou em célula tumoral ou em célula inflamatória. Então, essa primeira corte de pacientes, era um estudo de braço único, foi tratada com pembrolizumab até progressão, e o que a gente mostrou nesse estudo, que foi demonstrado, é que a taxa de resposta desses pacientes foi em torno de 15%. A segunda corte do KEYNOTE-12 foi uma corte onde se utilizou o pembrolizumab dose fixa de 200 mg a cada 3 semanas, que hoje em dia é a dose aprovada nos Estados Unidos para cabeça e pescoço, e os pacientes eles foram incluídos no estudo independentemente do status de PDL1. Porque a gente percebeu que mais do que 70% dos pacientes acabou sendo PDL1 positivo por aquele critério anterior, e por dados de outros tumores, a gente começou a entender que o PDL1 talvez não seja um marcador tão ideal. Então, portanto, na segunda corte do estudo KEYNOTE-12, os pacientes foram tratados independentemente do status de PDL1 e, de novo, a gente viu uma taxa de resposta em torno de 15%, 16%, 17% para esses pacientes. Interessantemente, na análise de subgrupo, a gente percebe que a taxa de resposta é um pouco maior para os pacientes que são HPV positivos versus os pacientes que são HPV negativos, e a taxa de resposta também é um pouco maior para aqueles pacientes que são PDL1 positivos versus PDL1 negativos. Mas ainda assim, os pacientes que são PDL1 negativos se beneficiam do tratamento e têm taxas de resposta clinicamente relevantes em torno de 10%, 12%.
Existiu um segundo estudo Keynote, que foi um estudo que focou em pacientes que tinham doença recorrente ou metastática e já haviam sido tratados com esquema baseado em platina e já haviam sido tratados com esquema baseado em cetuximab. E para esses pacientes a gente sabe que as opções de tratamento são muito menores e é por isso que esse estudo de fase 2 focou então no uso de pembrolizumab para essa população. E de novo os dados foram consistentes, mostrando uma taxa de resposta aí de novo em torno de 15, 16, 17%. E importantemente, como a gente vê em outros tipos tumorais, quando essa resposta acontece, ela é uma resposta duradoura, ou seja, a duração de resposta ela é de 8 meses para mais. Esses estudos ainda são um pouco imaturos porque a gente não tem um tempo de follow-up longo. E, de novo, a gente vê que os pacientes HPV positivos respondem um pouco melhor que os HPV negativos, e os PDL1 positivos também respondem um pouquinho melhor do que o PDL1 negativo. Esses dados levaram recentemente à aprovação do pembrolizumab nos Estados Unidos e hoje em dia esse é considerado um tratamento padrão para aqueles pacientes com doença recorrente ou metastática que falharam um esquema baseado em platina. Em contrapartida, nós tivemos também o desenvolvimento do nivolumab nessa mesma população de pacientes. O nivolumab foi estudado em um dos estudos CheckMate e foi o primeiro estudo de fase 3 randomizado em cabeça e pescoço para o qual a gente tem dados. Nesse estudo, os pacientes que tinham doença recorrente ou metastática, que já tinham falhado um esquema baseado em platina, eles foram randomizados para receber nivolumab no braço experimental e no braço controle, o investigador tinha a opção de utilizar um de 3 tratamentos. Poderia utilizar o metotrexate, poderia utilizar o docetaxel ou poderia utilizar cetuximab. Todas essas consideradas agentes únicos relativamente padrões no tratamento desses pacientes. Esse estudo mostrou um aumento da sobrevida global para os pacientes randomizados para nivolumab. Isso levou a um dobro de pacientes vivos em um ano tratados com nivolumab, comparado com os pacientes tratados com o tratamento padrão. Então, esse é o primeiro estudo de fase 3 randomizado em câncer de cabeça e pescoço com um anti-PD-1, mostrando aumento de sobrevida global. As taxas de resposta também foram em torno de 13%, 14%, então meio em linha com o que a gente tinha visto com o pembrolizumab. E, importantemente, foi o primeiro estudo em segunda linha em cabeça e pescoço, segunda, terceira ou mais linhas em cabeça e pescoço, que mostrou um aumento de sobrevida global. Isso até então a gente não tinha visto nesse tipo de doença. Então, certamente isso mudou a maneira como a gente trata pacientes com câncer de cabeça e pescoço e veio consolidar o uso do anti-PD-1 para aqueles pacientes que falharam um esquema baseado em platina. E recentemente o nivolumab também foi aprovado nos Estados Unidos pelo FDA para ser utilizado nessa situação. Nós temos vários estudos randomizados que estão correndo ainda para a gente aprender um pouquinho melhor como utilizar esses anticorpos e a imunoterapia em pacientes com cabeça e pescoço. Nós temos estudos avaliando imunoterapia de primeira linha para os pacientes com câncer de cabeça e pescoço como agente único. Nós temos estudos que avaliam a adição de imunoterapia à quimioterapia de primeira linha. Nós temos estudos que agora estão indo para doença localmente avançada, avaliando o uso da imunoterapia em combinação com radioterapia e a imunoterapia de consolidação. E nós temos no MD Anderson, inclusive, um estudo de prevenção com pembrolizumab para aqueles pacientes que têm lesão pré-maligna, leucoplasia ou eritroplasia, ou para aqueles pacientes que têm um câncer de cavidade oral ressecado, que tem alto risco de recorrência. A gente tem um estudo de prevenção com pembrolizumab. Então, certamente, nós estamos vendo uma revolução aí na maneira de enxergar a história natural da doença e a gente aumentando o nosso armamentário contra os tumores de cabeça e pescoço. Obrigado pela atenção.